A reflexão da leitura diária deste sábado tem como tema Enchei-vos do Espírito. O texto está em Efésios capítulo 5 e o verso 18, que está escrito assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quero citar também Gálatas capítulo 5 e o verso 16 e o verso 17. O verso 16 está escrito assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vemos aqui dois elementos, Espírito e carne. Nós, mesmo os que já tiveram encontro com o Senhor Jesus, que já são novas criaturas, têm duas naturezas. Uma espiritual, que deseja as coisas espirituais, deseja o que vem de Deus, e uma natureza carnal, que deseja o mundo, e que deseja os apetites carnais, aquilo que estimula a natureza carnal. Então existe aqui um contraste. O verso 17 vem dizer: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós já vimos, em uma reflexão anterior, que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito busca as coisas de Deus. A alma, ou a natureza carnal, as paixões da alma, busca os desejos, as coisas que o mundo nos oferece, que atiça a nossa natureza carnal. Aqui Paulo diz assim: para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A gente não faz tudo o que quer. A gente faz o que é certo. Quem já é espiritual, quem já vive no Espírito, quem já vive segundo a natureza espiritual, ele não faz o que ele quer. Ele faz o que é certo, aquilo que Deus quer. Nossos instintos naturais querem o mundo, querem as paixões da carne. Mas a nossa natureza espiritual quer Deus, quer as coisas que são lá do alto. E é isso, quem decide isso é a nossa vontade. Nós somos puxados para um lado e para o outro, mas é nós que decidimos o que nós queremos. Deus disse a Caim que se ele fizesse o bem, ele seria aceito, senão o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, e a ti compete dominá-lo. Então, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Nós somos responsáveis por controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. E a maneira mais propícia para nós termos sucesso nessa empreitada é sendo cheio do Espírito. Porque aí a carne vai estar sob controle. A nossa natureza espiritual vai controlar a nossa natureza carnal. Nós temos aqui uma expressão do pastor Elenay Cabral, que diz assim: a ordem enchei-vos dá a ideia de um enchimento progressivo, isto é, ir-se enchendo até transbordar. Champlin, no Novo Testamento Interpretado, volume 4, página 625, ele diz: o indivíduo pode ter preferências, ou pelo vinho, ou pelo Espírito Santo, pois uma antítese está em foco aqui. O vinho degenera, o Espírito eleva. O vinho conduz ao deboche, o Espírito Santo enobrece. O vinho nos torna bestiais, o Espírito Santo nos torna celestiais, conforme 2 Coríntios 3,18. E nós já também fizemos aqui uma reflexão muito rápida sobre como ser cheio do Espírito. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E aí? E agora? Como é que a gente faz isso? Ele continua dizendo: falando entre vós por salmos. Isso nos dá a ideia de que o nosso assunto principal não deve ser política, não deve ser a moda, não deve ser o último equipamento eletrônico lançado, não deve ser, isso faz parte, mas não deve ser o principal. O principal deve ser a palavra de Deus. Nós precisamos falar entre nós a palavra de Deus.
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A gente percebe que nem tudo que nós vemos hoje, que nós ouvimos, que nós cantamos, é espiritual. É mundano, ou no mínimo ele é sentimental. As pessoas estão levando para o culto música que é só sentimento pelo outro, e não um sentimento de adoração e de louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Está assim uma mudança, como é que ele chama? De cadeira, né? A dança das cadeiras entre cantores gospels que saem do mundo, vêm para o mundo gospel. Aí cansa daqui, ou então não deu certo e volta para o mundo. Isso aqui não é um cântico espiritual. Esses cantores não vieram para louvar a Deus, eles vieram para adquirir fama. Outra expressão é dando sempre graças a Deus. Olha, essa graça aqui é sempre. É contínua, em qualquer circunstância. Tanto na boa como na ruim. Tanto na favorável como na desfavorável. Nós devemos ser sempre gratos a Deus. Porque tudo que acontece conosco, ele tem um fim proveitoso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou no temor de Cristo. Não é muito fácil de se sujeitar a outra pessoa, mas essa aqui é uma recomendação da palavra para que a gente possa ser cheio do Espírito. Se a gente não estiver disposto a nos sujeitar uns aos outros, nós estamos demonstrando que nós somos carnais e não espirituais. Então isso aqui é o retrato de um homem, de uma mulher espiritual. Falar entre nós com salmos, entoar e louvar de coração o Senhor, dando sempre graças ao Senhor em qualquer circunstância e sujeitando-nos uns aos outros. Seguindo essa diretriz, estaremos sempre cheios do Espírito. E aí a carne não terá domínio sobre nós, como nós lemos lá no início. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A sua natureza carnal se levanta com você, passa o dia com você, deita com você. Mas se você andar no Espírito, ela não vai te dominar. E não vai te levar para fugir dos problemas tomando vinho, tomando psicotrópico, tomando um monte de coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo te renova. Ele te dá condições de tu vencer os desafios da vida. Pense nisso e tenha um ótimo sábado na paz do Senhor.